Voltamos, pessoal. Vamos esperar todo mundo entrar. Bem-vindo, seu Nesito. Tu já pode fazer sua pergunta, viu? Que eu já deixo fixo. Infelizmente eu não tive como anotar ela aqui. Mas pode fazer que já será a próxima. Vamos esperar os outros entrarem. O professor Guerma, para que eu possa chamar ele também. Bem-vindo, gente, de volta com a nossa live. E fiquem à vontade para fazerem mais perguntas. Quem se tiver à vontade pode fazer para o professor Guerma. Voltamos. Deu certo, graças a Deus. Bora lá. Vamos ver se o Vamos pessoal lá. volta aí. Já votou boa quantidade, já temos 13. Boa parte já entrou, Sonezito. Vamos lá, pessoal. Envie para seus amigos novamente. Tem um aviãozinho aqui do lado, só clicar nele e vocês selecionam os amigos que querem enviar. Eu acho que o senhor pode continuar, professor. Então, bora lá. Cadê a pergunta do senhor que ia fazer a pergunta? Seu Nezito, eu pedi para ele refazer porque eu não tive como salvar. Eu acho que ele deve estar refazendo. Então, tá bom. Bora lá. Como eu vinha Assim que ele falando, mandar, eu já falo. o senhor Nezito já voltou? Não, tô dizendo assim, quando ele mandar, eu já falo para o senhor. Ok, bora lá então. A gente tinha parado mais ou menos no momento que eu dizia que essas águas dos poços subterrâneos, elas têm basicamente três finalidades, né? Claro que a gente está falando aqui de pecuária de terra seca. Falando de pecuária de terra seca e de patas de ruminantes, o importante é entender que essas águas podem servir para a produção de alimentos, espécies forrageiras, e podem servir para a dessedentação animal. Essas são as duas vertentes principais para a pecuária de terra seca. Agora, claro, essas águas também podem servir para a produção de peixe, de camarão, né? E são atividades zootécnicas, né? Elas podem, de fato, contribuir bastante para a nossa área, para o nosso segmento produtivo da zootecnia. Agora, se tratando de pecuária de terra seca, o foco de trabalho nosso e de exploração dessas tecnologias do Salina, de fato, é trabalhar com essas plantas halófitas ou mil-halófitas, né? E entender qual seria as estratégias de produção de forma racional e termos sistemas de produção sustentáveis que possam produzir alimentos para os nossos ruminantes. Se não durante todo o ano, pelo menos por boa parte do ano, para boa parte do ano, e que a gente possa, com essa produção, estabilizar, né? Ou criar uma estabilidade de oferta de alimentos, né? Esse é o principal foco dos nossos projetos de pesquisa. Eu estou vendo aqui colegas que estão orientados. Ideu, que eu vi que está aqui, Lucas, Fleme, que fez a pergunta, né? Tem uma turma boa de estudantes agrônomos, zootecnistas, biólogos. Tem uma equipe muito grande trabalhando com a gente, né? Como eu falei, o professor Tietz faz parte dessa equipe. Ele é um dos principais mentores, na verdade, dessas ideias. E a gente vem produzindo alguns resultados interessantes. Alguma pergunta? Seu Tem Nezito a está que aí. o Nesito tinha feito, né? Ele Bora colocou o responder seguinte. seu Nezito, então. Ele disse o seguinte: tenho piquetes rotacionando há 5 anos. Minha água é bem salobra. Faço análises de solo todos os anos. Faço correção com gesso agrícola. A outra sugestão, ele disse que usa capim mombaça. Puxa vida, seu Nezito. Primeiro, eu até quero lhe parabenizar, né? Se o senhor tem um sistema de produção usando água salobra, eu não conheço a composição química nem a condutividade elétrica dessa água. Mas se o senhor vem fazendo isso durante 5 anos, vem corrigindo esse solo e a sua eficiência de produção continua estável, parabéns. Eu acho que o senhor está fazendo da forma correta, né? Nas nossas linhas de pesquisa aqui, nas nossas linhas de pesquisa, na verdade, a gente tem adotado uma estratégia de muito critério técnico a usar essas águas, viu, seu Nezito? Por quê? Porque a gente pode levar uma salinização desse solo, dependendo da quantidade que for disponibilizada, né? É claro que se esse solo não for um solo bastante drenável, né? Se esse solo não for um solo mais arenoso do que argiloso, ele pode, de fato, rapidamente e de forma bastante acelerada salinizar, saturar, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. A gente também tem uma linha de pensamento voltado para usar algumas espécies forrageiras que demandem o menos de água possível. Mas por que, Guerra? Claro, que a ideia é trabalhar com espécies que demandem pouca água, porque
obviamente, nós vamos aportar menos água. Aportando menos água, eu estou aportando menos sais. Aportando menos sais, eu estou possibilitando uma condição de solo mais estável, sem risco imediato ou a curto prazo de salinização ou de saturação. Então, eu creio que o senhor tem feito algo com bastante maestria, com bastante conhecimento. Claro, está se corrigindo com o solo ou com o gesso agrícola. Aqui a gente tem tido cuidado de utilizar matéria orgânica. A gente tenta, de fato, dar melhor condição possível a esse solo. Eu diria que, Guerra, tem alguma sugestão? Bom, a sua forma de exploração ela tem sido eficiente, né? Mas eu diria que é muito importante esses cultivos com essas espécies forrageiras, com água salina, a gente, sempre que possível, proporcionar alguma cobertura de solo. Eu diria até que se a gente fosse fazer hoje uma área, se eu fosse implementar algum piquete para pastejo direto, era muito bom que a gente fizesse em cima de uma cobertura de solo, de uma carga de material morto razoavelmente, digamos, mais espessa, né? Porque isso vai proteger o solo de uma evaporação. Se eu protejo esse solo de evaporação, eu perco menos água nesse solo. Se eu perco menos água, eu condiciono o solo a melhor favorecimento de umidade e aproveitamento dessa água e de nutrientes pela planta. E tudo isso, de forma sistêmica, proporciona uma condição muito melhor. Então, eu diria que talvez, se fosse para fazer algo mais, trabalhar com matéria orgânica e cobertura morta, que talvez pudesse ajudar muito o senhor. Mas eu acredito que o senhor tem feito com maestria. 5 anos é mais ou menos o que a gente preconiza que os nossos sistemas de produção. Nós trabalhamos 5 anos com a Palma, eu vou mostrar algumas áreas dela aqui, e estamos encerrando primeiro 2 ciclos já de produção com Leucena, Leucena não, Glycida, que já estamos completando praticamente 5, 6 anos de produção. É claro, é evidente que tudo isso tem que ter uma relação direta com a disponibilidade hídrica, com a pluviosidade. Eu posso estar explorando essa água salina, mas se eu tiver uma disponibilidade pluviométrica maior e bem distribuída, é claro que aumento as minhas chances de manter esse meu sistema de produção muito mais estável, ambientalmente falando, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar. Então, eu acho que isso está indo no caminho certo. Parabéns. Se eu tivesse a oportunidade, eu ia lhe visitar e ver como é que esse seu sistema tá rodando. Porque 5 anos de exploração no sistema biosalino é bastante eficiente. A gente acha até que esse tipo de sistemas de produção forrageiro deve ser feito em pequenas áreas, né? Eu não acredito que a gente possa trabalhar com área superior a 2 hectares. Primeiro que a gente tem uma limitação, geralmente, relacionada ao volume ou à vazão hídrica dos nossos poços, e também uma relação direta com a qualidade da água, composição química da água. Se a condutividade elétrica for mais elevada, como o Frane estava comentando, de C1 a C4, e a sodicidade também for muito elevada, eu tenho alguns complicadores que, em função dessas características de condutividade e sodicidade, eu tenho que tomar a minha decisão. Agora, o monitoramento da qualidade da água e do solo é essencial. É necessário que a gente faça isso. De alguma forma, se a gente puder repetir análise de solo, pelo menos no início do período chuvoso e no final do período seco, né? Isso é importante porque a gente tem mais ou menos um acompanhamento de como esse solo está se comportando, certo? Alguma coisa Acho mais? que não tiveram mais perguntas. Até o momento não. Acho que o senhor pode continuar. Ok. Eu acho que a resposta foi dada. Se eu Tá não Se o tiver mais Nesito alguma, precisar de mais alguma coisa, eu estou vendo pode que falar. entrou aí o professor Léo Sávio, né? Meu amigo, meu irmão, professor da Universidade Federal da Paraíba. É professor de grande escultura lá. Léo, um abraço. O professor Léo deve estar passando aqui para dar uma olhada nessa live. A Seu Juliana também foi minha orientada. Hoje ela é assistente lá
do laboratório técnico, ela fez doutorado comigo aqui. Prazer tê-los aqui nessa live, nesse bate-papo. Então, bora lá Muito então, obrigado, Matheus. Vamos gente. continuar então, Professor, mostrando um pouco. o Pois Zito, não. ele mandou aqui, interrompendo o senhor mais uma vez, ele disse que a área dele, deixa eu só procurar aqui, a área dele é de 1,2 hectare. 1,2. Essa área do seu Nezito é uma área dentro do que a gente tem uma expectativa de produção, né? Variando em torno de 0,5, 0,2 até no máximo 2 hectares, né? Vi também que entrou o meu colega Dr. João Ricardo, JR, meu amigo. Prazer tê-lo aqui também. Mas bora lá, continuando um pouco. Vamos Acho lá, que tem uma turma boa aí prestigiando a gente. E tem sim. vamos continuar mostrando um pouco do que a gente está fazendo, né? Bom, voltando para esse sistema de produção integrado do rejeito desalinizador, né? Isso são, na verdade, unidades produtivas, demonstrativas em algumas regiões. Isso, a gente plantou, junto com o programa Água Doce, um programa, na verdade, que é uma política pública. Hoje está no Ministério de Desenvolvimento. E esse programa tem tido uma atuação muito interessante, né? E tem feito o uso dessas águas, desses poços subterrâneos, basicamente com fins mais do uso do dessalinizador, né? Hoje a gente tem uma linha mais voltada para o uso direto dessas águas, desses poços subterrâneos para a produção, como eu falei, primeiramente para a produção de espécies forrageiras, né? Que o objetivo é realmente fazer com que o produtor possa estabilizar o seu processo de produção de forragem, né? Ele precisa aumentar a sua capacidade de suporte forrageiro, ele precisa estabilizar a oferta de alimento durante todo o ano, e essas águas podem dar essa contribuição. A segunda, como eu falei também, é um pouco de dessedentação, mas aí é mais complexo e a gente poderia fazer isso com um período mais curto, né? Bom, nessa linha de produção de espécies forrageiras, a gente chegou a comentar rapidamente da necessidade do produtor escolher a espécie correta, né, para fazer o uso dessa água. Não é, de forma alguma, uma espécie que demande muita água e que não seja tolerante a sais. Essa é uma espécie que não pode, de fato, ser utilizada no sistema de produção cristalina, de forma alguma, né? Por quê? Porque a gente precisa ter critério técnico de uso dessa água, né, baseado principalmente nas condições de solo e nas condições fisiológicas da planta, se ela realmente suporta ou não determinada quantidade de sais. A espécie, né, que é indicada são aquelas halófitas, né? A exemplo da erva sal, a Triplex numularia. Essa sim, essa é uma planta halófita obrigatória que demanda, inclusive, de sódio para o seu crescimento, né? Mas a gente tem feito estudos e fizemos algumas prospecções de algumas espécies introduzidas e algumas espécies também nativas, e a gente viu que a palma forrageira ela se comportou muito bem. A gente vai falar um pouco de alguns trabalhos que a gente vem fazendo, e a glicídia também. Então, os resultados de pesquisa nossa têm sido bem favoráveis, bem animadores, e os produtores já estão fazendo algo bastante interessante, mas a gente progrediu. A gente, na verdade, foi buscar outras alternativas para poder ofertar diferentes espécies ou alternativas para o produtor, né? Sempre focado na eficiência hídrica da planta e na tolerância de sais. Está aí a Evassal, um dos ensaios que a gente fez. Naquela época, a gente tinha um espaçamento da triplex numularia de densidade do espaçamento de 3 por 3. A gente avançou os estudos, chegamos a trabalhar com espaçamento até de 1 para 1. E, claro, naquela época, o foco nosso era rejeito de dessalinizador. Claro, né? É um concentrado com uma condutividade elétrica extremamente elevada, e aí essas plantas são as mais indicadas, as mais recomendadas para quando você trabalha com uma fonte hídrica onde há
a salinidade é extremamente elevada. Então, é preciso entender tudo isso, né? Como eu falei desde o início, é importante que a gente tenha critérios técnicos para serem explorados, adotados, né? Para que a gente não possa estar trazendo problemas, né, ambientais para a unidade produtiva, né? É preciso entender muito bem. Isso é o resultado do trabalho do colega Everaldo Rocha Porto, né? Você veja que a gente conseguiu, com 12 meses, produções aí de 50 toneladas, né, de matéria seca. É muito expressivo essa produção. São pouquíssimas espécies que podem produzir ou podem chegar a produzir em torno de 50 toneladas de matéria seca ano, né? Então, no ambiente salino, é espetacular essa produção. É surpreendente. É claro que a gente não vai poder explorar uma área dessa com uma fonte hídrica com teores de sais tão elevado por um período de anos muito elevado, né? Claro que a gente se limita a isso a dois, 3 anos no máximo. Por quê? Porque esse solo ele satura, né? Em função daquela fonte hídrica de condutividade bastante elevada. Aí a gente chama atenção principalmente para a qualidade da proteína dessa espécie, né? 15% de proteína bruta de uma espécie forrageira é um teor bastante desejável, né? Proteína é um dos nutrientes mais caros a ser obtido e que os animais demandam, né, bastante, e talvez seja o nutriente que a gente tem maior deficiência nas nossas espécies. Então, a contribuição de uma forrageira como essa, como fonte proteica, é extremamente desejável. Claro, uma digestibilidade da matéria seca, você sabe que é uma relação com a energia, em torno de 60%, também caracteriza essa planta como uma espécie forrageira bastante boa para as nossas condições de semiárido, né? Se for falar em termos para as condições biosalinas, ela é espetacular. É uma espécie, inclusive, que deve ser recomendada, que deve ser usada, que deve ser cultivada por aqueles produtores que têm águas de poços com teores salinos elevados, né? Tá? Bom, uma coisa que a gente deve levar em consideração também é essa planta, ela é uma fitorremediadora, ela extrai parte dos sais que você deposita ao aportar água com sal, então ela extrai, né? Ela é usada em muitas situações, até em solos salinos, né? Sódicos, para poder minimizar a condição de saturação de alguns solos. Então, é uma estratégia também interessante. A gente já tem circular técnico, né? Está disponível. Vocês podem entrar no site da Embrapa Semiárido, pode digitar lá Evasal, e vocês podem baixar isso e ter a informação toda sobre a exploração e o cultivo dessa espécie, que é bastante interessante. Bom, esse é um outro projeto que a gente vem fazendo, né? Isso, a gente praticamente está encerrando o primeiro ciclo, como eu falei, em torno de 6 anos. A gente vem tendo resultados muito animadores com a palma e com a glicília. A gente vem usando como estratégia nesse sistema de produção o aporte hídrico voltado para evapotranspiração. A gente tem testado, na verdade, lâminas de água, né? A gente tenta usar níveis de aporte hídrico mínimo possível. Tá? Mas por quê? Claro, primeiro, como eu falei anteriormente, nossos poços não têm alta vazão, né? Ou altas vazões. Então, é preciso a gente limitar muito a oferta hídrica para essas plantas. Por isso que essas plantas, essas espécies que nós trabalhamos, ela tem que ser eficiente no uso de água, né? O principal indicador, eu diria, para escolher ou selecionar uma planta forrageira nos sistemas biosalinos de produção seria a eficiência hídrica, a capacidade da planta utilizar essa água transformando em água ou transformando em matéria seca. Particularmente, essa planta, essa palma, ela transforma essa água salina em matéria seca, em menor quantidade, mas ela produz energia e acumula muito água.
E essas duas fontes, a fonte hídrica e a energética, são primordiais, são extremamente importantes para a nossa pecuária de terra seca, né? Então, a gente vem tendo resultado bastante interessante, tá aí, dá para ter ideia, né, da nossa unidade, da Embrapa Semiárido, essa foto do lado esquerdo acima. Aqui embaixo, né, são alguns estudantes de pós-graduação fazendo a coleta desse material, fazendo toda a busca, todo o levantamento de dados. Nesse experimento, nesse estudo, nessa pesquisa, particularmente, a gente combinou lama de água com cargas de matéria orgânica. Eu falei isso em relação a seu Nesito, né? É muito importante que, ao se trabalhar com essas águas, com certos teores de sais, a gente trabalhe muito o solo, a gente tenha um cuidado necessário com o solo, escolher esse solo de forma criteriosa e ajudar o solo, né? Cobertura morta e carga de matéria orgânica. E, obviamente, a gente fazer a avaliação dessa combinação água e solo. Os resultados têm sido excelentes, principalmente em relação aos últimos anos que a gente explorou, que a gente trabalhou, né? O primeiro ciclo de produção, né, da Palme está aí, os resultados, eu acho que talvez vocês vão dar para perceber, né? Esses primeiros Tá um primeiro pouco bloco. desfocado, professor. Pois não, alguma coisa, Matheus? Não, é só porque tá um pouco desfocado, mas acho que dá para entender. Tá. Aí é o seguinte, aí a combinação de água, né, esses primeiros blocos aí de resultados, é onde a gente tem a condição de sequeiro. A gente não usou água salina, né? Só usamos a matéria orgânica. Então, vocês vejam lá embaixo, o L é um L e um zero, que é lâmina com zero de água. Durante esses 18 meses, choveu aqui apenas 131 milímetros, né? A partir daí, a gente começou a fazer um aporte hídrico de acordo com a evapotranspiração. Então, a gente teve um somatório de 131 milímetros de água de chuva, mais um aporte hídrico que chegou a 360 milímetros em 18 meses. O outro que chegou a 520 milímetros e o outro aporte hídrico que chegou a 700 milímetros. Sempre combinando com o quê? Com zero de carga de matéria orgânica, com 15 toneladas de matéria orgânica por hectare, 30 toneladas de matéria orgânica por hectare e 45 toneladas de matéria orgânica por hectare. Bom, o que a gente observa, né? O que é mais interessante nesse resultado? Bom, é óbvio que a combinação perfeita é uma lama de água maior associada a uma carga de matéria orgânica maior. Mas veja, esse segundo bloco de colunas aqui é onde a gente teve o aporte hídrico de 230 milímetros de água salina. Então, vocês percebam que quando a gente faz essa associação da água com a carga de matéria orgânica, a produtividade, ela deu um salto de praticamente de 60 para o quê? 150 toneladas, né? Veja que isso foi espetacular. Bom, mas eu aumentei mais a água salina, né? Eu passei de 360 para 520. Vejam, vão acompanhando as colunas. E passei de 520 para 700. Vocês percebam que, naturalmente, a quantidade de água utilizada no segundo grupo de colunas, né, na combinação de matéria orgânica com 230 milímetros, já é perfeitamente capaz de atingir o pico de produção, de resposta de curva de crescimento da planta, né? Então, eu posso chegar aí a 150 toneladas, no caso aí foi de água, né? E eu não preciso mais colocar água. Bastou aqueles 230 milímetros para eu atingir o nível de produção satisfatório, né, da planta. Então, o que a gente vem buscando, Matheus, é isso, menos água com máxima produtividade. Isso. Mas por que isso? Volto a dizer, quanto menos água a gente utilizar nos sistemas biosalinos de produção, a gente pode ter um sistema com maior probabilidade de sustentabilidade. Por quê? Porque a probabilidade, a possibilidade de saturação desses solos é mínima, né? Então, a gente precisa entender toda essa lógica. Então, a produtividade da água, a produtividade de matéria seca desse sistema tem sido espetacular. E o que a gente vem buscando nisso também? Eu falei que é muito importante que essas espécies, fisiologicamente, elas
consigam converter água em água, como é o caso da palma forrageira, água em energia e água em proteína, né? E, particularmente aqui, esses dados são de um trabalho do professor Thieres, e a gente sempre mostra isso aos nossos produtores, né? Imagine 1 hectare de uma cultivar IPA Sertânia, que ela pode produzir em torno de 113 mil litros, 114 mil litros de água, acumula água, e isso representa em torno de 7 cisternas, né? Só porque o produtor tem a ideia. Pô, isso é espetacular. A gente precisa entender que eu estou pegando uma água de qualidade inferior, eu abro e fecho parênteses, inferior, porque eu acho que ela tem um potencial enorme, né? Eu produzo uma espécie que ela tem uma eficiência hídrica elevada, ela acumula água, né? Obviamente que eu preparei isso também, nós ajudamos a fazer isso com a carga de matéria orgânica, e aí eu estou preservando, conservando água e nutrientes para ofertar, né, principalmente nos períodos de maior escassez hídrica, que corresponde ao período de menor oferta de alimento. Então, essas são, Matheus, as estratégicas das tecnologias biosalinas. É fazer com que o produtor possa ser eficiente na produção de alimento e na oferta desse alimento para seu rebanho, para os seus animais. Obviamente, caprinos, ovinos e bovinos, né? Essa é a nossa estratégia e a gente tem conseguido isso. Alguns produtores já estão aplicando isso nas suas propriedades, né? A gente tem tido a oportunidade de acompanhar e visitar alguns produtores e eles estão já praticando isso no seu dia a dia, né? Como eu falei no início, são mais de 200 mil poços perfurados em todo o nosso Nordeste, no nosso semiárido, e esses nossos resultados têm sido muito interessantes. Claro que nós precisamos produzir mais conhecimento, mais informação, mas a base de dados que a gente está solidificando é muito importante para poder criarmos, né, a segurança da recomendação dessas tecnologias para o produtor, né? E ele vai usar esse conhecimento, esse potencial hídrico no momento correto. Bom, nos últimos anos, damos 2018 para 19, 19 para 20, a gente teve um aporte hídrico, né? Ou a gente teve uma pluviosidade muito favorável. É necessidade eu usar essa água? Não, não foi necessário. Então eu não uso, eu preservo a água, né? Por quê? Primeiro porque eu possibilitei a recarga desses lençóis freáticos. Elas vão ser preservadas lá embaixo, né? Com menor possibilidade de evaporação, e ela, estrategicamente, ela vai ser usada nos períodos mais críticos do ano, tanto para dessedentação animal como para produção de alimento, que essa é a estratégia. Está aí um exemplo, Professor, Matheus, e aí para alguns produtores, para alguns técnicos, né? Um exemplo muito bacana de sucesso de um colega, o Rafael, que é um veterinário, ele é um produtor, hoje ele é consultor aqui na região de Juazeiro, na Bahia, ele dá assistência a vários produtores, e ele tinha essa consultoria, plantadores de palma. Basicamente, a totalidade desses cultivos eram feitos com estrutura, com a base, né, com o alicerce, com essas águas salinas, salobras, né? E foi um sucesso espetacular o trabalho que ele realizou, que é para pequenas artes. Pois não, Matheus? professor, deixa eu só eu conseguir aqui. HN Parente está parabenizando. Ele disse, eu acho que é ele, HN Parente. Tá, parabéns, meu amigo Guerma. Sempre gratificante te ouvir. Também tem parabenização de Fábio Nunes Lista. Ele fala: parabéns, professor Guerma. Seus trabalhos ajudam os produtores do semiárido. E Idiona Gama, Idiona, me desculpe, não consegui ler, mas ele diz o seguinte para o senhor. Deixa eu só fixar aqui para ficar mais fácil para ler. Lembrando, professor Guerma, da produtividade econômica da água, uma vez que se tem o retorno econômico de cada unidade de água utilizada pela cultura. Acho que é algum tipo de consideração que ele está fazendo ao que o senhor está falando. Perfeito.
Eu queria dar um abraço a esses dois colegas professores. Acho que é o Henrique Parente, meu amigo, professor, É e HN o professor Parente. Fábio Lixa também. São dois grandes amigos, dois grandes zootecnistas. Que bom que eles estão aí participando. Obrigado pela presença. E o Ideu está fazendo doutorado com a gente. O Ideu está dando uma... até agradeço ao Ideu, né? Porque está chamando a atenção da produtividade econômica da água, né? É claro que todos esses sistemas de produção, se nós não tivermos uma viabilidade econômica de produção, a gente não pode recomendar o produtor, né? É claro que o produtor tem que botar a mão no bolso, ele tem que fazer a conta e dizer, vale a pena, né? É claro, é óbvio, né? Tanto que eu diria até que ainda a gente carece muito de informações bioeconômicas, né? É necessário que a gente trabalhe muito essas informações, né? Tá aí o meu colega Dr. João Ricardo também, que é um economista que trabalha nessa área, muito mais voltado para as questões mais de fruticultura e de irrigação, mas ele é um profissional extremamente competente, né? E ele sabe a importância do que é a gente ter esses números, né? Essas métricas econômicas. Então, e Deus chamou bastante atenção aí a importância dessa produtividade econômica da água, né? Será que o que a gente proporcionou em termos de disponibilidade hídrica, o que a planta converteu, esse sistema é viável economicamente? Bom, enfim, a gente precisa trabalhar tudo isso. Mas bora lá, mostrando esse exemplo aqui do Rafael, né, que ele praticamente ele conseguiu implantar mais de 1.500 unidades, né? Isso foi um projeto fantástico, que eu acho que a gente precisa se unir a pessoas como o Rafael e levar essas tecnologias, que são simples, né, para o pequeno produtor. Porque, Matheus, o efeito dessas tecnologias, elas são muito mais marcantes, são muito mais intensas nos períodos onde as condições pluviométricas são extremamente baixas, né? E é preciso entender que o uso dessas águas deve ser feito com a racionalidade e com a inteligência devida para que a gente não use isso de forma inadequada e transforme um potencial num problema, né? Então, o conhecimento, a informação, a busca de um técnico, de um zootecnista, de um agrônomo, de um médico veterinário, de um biólogo, daqueles que trabalham com essa temática, né? É muito importante essa orientação para que a gente não transforme, mais uma vez, um potencial num problema. Esse trabalho do Rafael foi fantástico, mais de 1.500 unidades que ele produziu, ele levava isso para o produtor, né? Era pago, né? Essas 1.500 unidades são pagas. O produtor, se ele fez de um carneiro, de uma cabra, de uma ovelha, enfim, pagou, né? E aí eles foram ampliando todas essas pequenas unidades de produção, que inicialmente era muito mais para produzir sementes, produzir raquete, e foram ampliando, e eles conseguiram, de fato, transformar suas unidades produtivas, né? Eu fico feliz, e eu acho que todo o pesquisador, todo professor, todo cientista fica feliz, ou ficam felizes quando algo que foi produzido dentro dos laboratórios, dos campos experimentais, de fato chega ao campo, né? O produtor diz, não, isso é uma tecnologia interessante, barata, dá para a gente adotar, e isso tem um efeito que a gente pode, de fato, usar e transformar. Isso é seu Luiz, um produtor aqui de uma comunidade próximo a Juazeiro, aqui, onde nós estamos, né? E ele saiu até numa reportagem nossa do Globo Rural, e a realidade dele é fantástica, é interessante. Ele tinha um filho que morava fora, em São Paulo, e depois que ele foi conseguindo, digamos, estruturar a sua fazenda, o filho voltou, está ajudando ele, né? E ele aumentou a sua criação. E, claro, tem dentro da sua realidade, né? Precisa entender, dentro da realidade dele, ele conseguiu transformar a sua propriedade numa outra realidade que todo produtor deseja. Tá, isso aí é um trabalho, né? O resultado que Doutor, vocês podem ver aí do Rafael. Em 18 de julho de 2014, ele implantou essa unidade aqui, né? Isso aí já em 14 de novembro, né? Então, vejam como a coisa vai progredindo. Vejam que o sistema adotado é um sistema de gotejamento, claro,
A gente tem que ter o maior cuidado, porque se tem sal, esse sal, ou se tem sais, esse sais geralmente pode proporcionar entupimento. Quanto menos água a gente utilizar, melhor, né? Entendo, eu já falei isso, não quero ser repetitivo, mas o que é bacana é ver a resposta de uma espécie como essa palma. Veja aí, 2 de fevereiro, veja como é que a área vai crescendo, essa área de São Luís, né? Como ela vai transformando. Claro, é muito importante. Ele adubou essa área, e além de adubar, isso era uma área onde ele continha animais, né? Caprinos e ovinos. Então, esse solo estava muito favorável a esse sistema de produção, né? Como isso é importante. E, geralmente, a gente termina vendo muito produtor utilizando solos ou áreas totalmente indesejáveis, né? São áreas extremamente pobres para a implantação e o cultivo de algumas espécies. Aí as respostas geralmente não são favoráveis. Quando a gente vai olhar, né, o problema não é no sistema em si, mas principalmente num dos principais componentes, ou o principal, excluindo água, né, porque sem água não se produz, mas se a gente não tiver um solo bem trabalhado, dificilmente a gente vai ter uma resposta interessante. Veja aí que numa área de 30 por 40, 10 centímetros entre plantas, 2 metros entre ruas, um total aí de 6 mil plantas, ele conseguiu fazer aí uma estimativa de produção, ele cortou um pé que produziu mais ou menos 10 quilos, né? Se ele multiplicou 10 vezes 6, são 60 toneladas, né? 60 toneladas numa área de 30 por 40 são 120 metros quadrados, não é isso? Então, é espetacular, né? É espetacular. Então, são esse tipo de alternativa, de sistemas extremamente simples, mas que pode realmente transformar a realidade da nossa pecuária. Então, mais uma vez digo, né, as tecnologias biosalinas, elas são ainda bastante recentes, elas precisam ser ainda bastante trabalhadas. É preciso que o nosso corpo de pesquisadores de diferentes instituições aqui no seminário se voltem para a exploração desse tipo de sistema. Agora, sem dúvida, é um potencial espetacular que a gente deve estar trabalhando. Aí os Professor, informativos deles, né? Pois não, Matheus? é, seu José Manuel, ele faz uma consideração, ele diz o seguinte: professor Guerra, vários produtores rurais de sequeiro de Petrolina estão implantando pequenas áreas de forrageiras por iniciativa própria. E essas informações já estão ajudando a muitos deles, que é isso que o senhor já vem falando desse trabalho que vocês vêm fazendo. Opa, Aí, eu acho que isso aí é o José Manuel, é o Guega, o famoso professor Guega. Foi nosso orientado de mestrado e hoje é nosso orientado de doutorado. Ele tem uma experiência espetacular, é um homem do campo. Além de professor, ele também é um homem do campo, um produtor. Ele foi que fez aquele trabalho que eu mostrei, né? Da tipificação e da caracterização das águas dos poços subterrâneos do município de Petrolina, né? Ele tem acompanhado muito isso. Uma das observações que ele fez no período de coleta de dados da dissertação dele, e ele chamou bastante atenção. Nesse caso, é um lado positivo, né? Já muitos produtores têm feito uso dessa água, mas ele observou muito também que há produtores utilizando essa água para determinadas culturas, como laranja, limão, às vezes acerola, banana, e a gente tem, né, muito cuidado ao recomendar essas tecnologias, o uso dessas águas para algumas culturas que demandam bastante água, porque, obviamente, não seriam as mais indicadas, né? Então, precisa ter bastante cuidado. A gente tem tido, digamos, o recebido bastante informação, como o do Guerra, né? do Zé Manuel. Claro que essa possibilidade de interagir com o produtor, de ver como ele está produzindo, né? Quais são os principais gargalos, quais são as dificuldades, quais são os problemas que ele enfrenta. E a gente traz isso para os nossos campos experimentais, para o nosso laboratório. Nós voltamos com as soluções. Isso é primordial, isso é importante. Falei isso, né, Matheus? Que essa interagir com os produtores, né, num ambiente como o nosso não pode ser diferente, né? Então é preciso que a gente entenda que esse intercâmbio, essa troca de experiência entre a pesquisa, né, a academia e o produtor
necessário, né? Ele é imprescindível, eu diria, entendeu? Bom, bora lá. Entendi. Eu estou vendo aqui também, eu acho que isso é o professor Nilman, aqui da Agroverdades. É, acho que ele está fazendo uma pergunta aí. Veja aí. Tem, tem. Tem uma consideração antes, né? E Ivanildo Lima, ele diz o seguinte: irmão Guerra, muito bom ouvir tua experiência e tua inteligência. Aí, José Manuel Meu amigo e novamente, irmão, doutor Ivanildo, ele é um produtor, tá? Ele é doutor, um advogado inteligentíssimo e é um produtor da região de Curaçá, aqui também próximo na Bahia. É um homem do campo, não é um vaqueiro. Esse amigo é espetacular. Ele é que é super inteligente, né? Sempre tem, quando a gente se encontra, a gente só fala disso, né? Que bom, Ivanildo, que você está por aqui. Bom, José Manuel, enfim, pois não, tá bom. Matheus. José Manuel mandou novamente, né? Parabéns, professor, por levantar essa temática de tamanha importância, principalmente para os pequenos produtores da nossa região do semiárido. Perfeito, Nesse, obrigado, Guerra. Tá aí, eu acho que é o professor Nilman, né? Eu vou ler aqui, né? tá, Parabéns, Guerra. eu achei lá, Lê aí. para, tá aqui, parabéns, German. O CEPATSA traz soluções práticas e que faz a diferença para o povo do semiárido. Agroverdades, Agroverdades, agroverdades. agroverdades. Isso aí deve ser o professor Nilman. Esse é um professor espetacular, um amigo, um parceirão. Participei de uma live com ele também, falando um pouco dessas tecnologias para a produção da nossa região semiárida, né? Como eu venho falando, né? Muito importante que tudo isso que a gente vem fazendo é fruto de equipe, e de equipe de pessoas com diferentes conhecimentos, de instituições, né? Eu sou muito da universidade, eu atuo muito na pós-graduação. A pós-graduação, essa parceria universidade e empresa de pesquisa como a Embrapa é fundamental, né? Então, tudo isso eu acho que só podemos colher bons frutos quando a gente tem uma soma de pessoas, de instituições fazendo algo para a nossa região. Mas bora lá, eu acho que eu tenho algumas coisas ainda para a gente terminar e tem aí, Vamos acho lá. que poucos minutos, talvez já o pessoal já está ficando cansado, mas estamos Temos cerca de acabando. 17 minutos, mais ou menos. Tá bom, vamos passar aqui rapidinho. Eu queria mostrar outro trabalho interessante, eu adoro mostrar esses exemplos. Isso aqui é de outro estudante, na verdade, o agrônomo Éder, né? Também faz parte da nossa equipe. Ele é estudante de doutorado da Univas, né? Do nosso curso de pós-graduação em ciência animal. Ele tem atuado muito no Piauí, né? Ele tem implantado também várias unidades de produção lá, principalmente com palma, né? A gente está com a ideia de trabalhar e fazer uma pesquisa sobre a caracterização e a das águas também aqui em alguns municípios do Piauí, onde ele vem trabalhando. O que a gente quer apenas ilustrar é que, de fato, os produtores têm absorvido essas informações, esses conhecimentos, e têm dado resultados interessantes. Claro que temos muito ainda o que percorrer, né? Temos trabalhos também com a glicídia, essa leguminosa, ela surpreendeu, mas nos surpreendeu muito a gente. Ela não é uma planta alófita, ela é uma mioalófita, nós podemos dizer assim. Na verdade, ela é uma glicófita, né? Mas ela tem se comportado como uma mioalófita, né? A gente tem feito a mesma proposta que a gente fez com a palma, lâminas de água e cargas de matéria orgânica, e a produção dela tem sido espetacular. Nós estamos já praticamente no quinto ano de trabalhos consecutivos de coletas de dados. Essa é uma estudante, uma orientada do professor Nilman, que é orientador lá na Universidade Federal do Ceará, no PDIZ. Os dados já foram coletados, tem alguns dados que eu vou mostrar aqui a vocês. Vocês podem observar como a glicídia se comporta muito bem com essa água. É uma fonte de fibra e principalmente uma fonte de proteína espetacular, né? Há uma combinação perfeita da glicídia com a palma, né? Claro, a gente gosta muito de chamar a atenção da necessidade de diversificar a produção. A gente não pode se basear unicamente numa espécie como a rainha das espécies forrageiras. Eu não gosto disso. Eu acho que diversificar é importante. Claro que essa diversificação tem que ser
baseado em critérios técnicos, de acordo com o tipo de exploração, com o sistema de cultivo que você vai adotar, né? Para usar a palma e a glicina nesse sistema biosalino, a gente fez uma prospecção antes, a gente avaliou antes tudo isso, depois a gente passou a trabalhar no campo. Aqui algumas fotos, né? Alguns slides da nossa área recentemente. O que a gente faz é todo um trabalho de biometria, de fracionamento dessa planta. A gente procura entender toda a sua curva de crescimento, de entender qual é a deposição de nutrientes ou entidades funcionais no caule, na folha, né? Em toda a estrutura e biomassa forrageira. É importante que a gente tenha isso para poder a gente ter ideia de quanto ela está sendo produtiva ou não, aonde estão concentrados os principais nutrientes no caule, na folha, qual é a proporção de cada um, né? E qual é a relação desses nutrientes com a participação. Vejam, isso é um resultado ainda muito, muito preliminar, né? O último trabalho que a gente fez dessa estudante do professor Nilma, e a gente tem dados já ainda preliminar, como eu falei, isso aqui foi o Flem que fez essas análises recentemente, né? E a gente adotou cortes semestrais. No primeiro corte, a lâmina de 50% da evapotranspiração foi que se comportou melhor, mas veja que houve um comportamento linear crescente, né? Veja, quando a gente tinha lâmina zero, a gente teve uma variação de pluviosidade em torno aí de 320, 360 milímetros, mas veja que saiu de 4,4 toneladas, quando a gente foi para 12 de lâmina, já triplicou para 12, quando foi para 25, foi para 17, eu não sei se vocês estão acompanhando, quando foi para 37, pulou para 41, e de 50 ela pulou para 68 toneladas de matéria natural, correspondendo aproximadamente a 19 toneladas de matéria seca em 6 meses. Isso é simplesmente espetacular. É claro que a pluviosidade, né, que a água de chuva contribuiu, mas a suplementação hídrica também foi muito importante. Se vocês observarem aí, no corte 1, no corte 2, no corte 3, há um aumento, né? E esse aumento está relacionado com a disponibilidade hídrica também. Então, essa associação, né, da água de chuva com a suplementação hídrica salina é muito importante, né? Eu posso até diminuir a oferta de água salina quando eu tenho maior disponibilidade de água de chuva. Claro, isso é a estratégia que eu devo adotar. Então, é claro, é evidente e marcante que a glicina ela responde muito à lâmina de água, né? Se vocês perceberam a palma, a gente chamou a atenção lá, né, que eu aumentei a lâmina e a combinação de lâmina maior com carga maior de matéria orgânica não alterou. Quando eu saí de 12 para 28, por exemplo, né? Aqui não, a glicina ela sente a necessidade de mais água, né? Então são plantas que apresentam um crescimento fisiológico totalmente diferente, né? Que demandam água de forma diferente. Vejam que em relação à matéria orgânica já não foi a mesma coisa, né? Praticamente elas foram muito similares, né? Veja lá a produtividade de matéria verde, né? 20, 26, 31, 36. Claro, houve um crescimento, né? Foi linear, né? Mas não tão expressivo como foi para a lâmina de água, né? Tanto para o corte 1 a cada 6 meses, corte 2 e corte 3, né? Se a gente vê alguma alteração aí durante o corte, isso a gente atribui muito à questão da pluviosidade, da disponibilidade hídrica. Esse trabalho aqui foi feito numa época diferente da palma, onde foram só 130 milímetros em 18 meses. Aqui não. Nos 18 meses a gente teve mais de 360 milímetros. Então, a condição pluviométrica favoreceu muito o crescimento da planta também, né? Então, é sempre muito bom a gente observar isso. Bom, e tem outros trabalhos que o colega Elcio tem feito também. Pois não? E atrapalhando mais um pouco. Pois não. José Helder, ele fez a seguinte pergunta: por quanto tempo pode-se utilizar uma mesma área de agricultura para uma mesma área de agricultura biossalina? Oi, Helder. Que boa pergunta, né? Não sei se você viu o meu bate-papo aqui com o seu Zezito, né? Nezito, né? O seu Nezito tem lá uma área que ele já vem explorando, pois não? Desculpa, ele ainda fez um complemento. E qual o período de descanso necessário para voltar a praticar a agricultura biossalina? E na retomada do cultivo biossalino, precisa fazer alguma prática de manejo do solo?
Oi, Não sei El. se ficou muito longo para o senhor. Não, não, perfeito, tá perfeito. A gente fez esses comentários, né, anteriormente com o seu Nezito, lembra? O seu Nezito tem quase 5 anos já de exploração de uma área de pastejo direto, né, com mombaça, com água salina também. Na nossa perspectiva aqui de produção, é em torno de 5 a 6 anos, é o que a gente tem tido aqui em relação a tanto a biolicida como a palma, né? É claro, né? Isso vai depender muito do período que nós estamos explorando, cultivando essa espécie, e a gente tem que entender qual a pluviosidade do período, né? Se chove mais, há uma percolação, os sais podem ser arrastados, voltar para o lençol freático e a condição do solo ser mantida praticamente numa condição de sustentabilidade, que favorece ainda a produção dessas espécies. Lembre-se, né? É preciso ter um critério técnico, né, no uso dessas espécies. Eu falei da importância do solo. O solo, quanto mais drenável, solo quanto mais arenoso, maior a chance de exploração e de cultivo, né, por mais anos. Né? Uma série de fatores que pode diminuir ou pode aumentar a possibilidade de uso dessas áreas, né? Desde a quantidade de água utilizada, desde a composição química dessa água, condutividade e sodicidade, desde do tipo de solo, desde do tipo de planta que a gente tá explorando. Mas eu diria que em torno de 4, 5 anos seria um período ideal. É preciso monitorar o solo, né? E o solo pode ser monitorado se for por algumas espécies que a gente entende perene. A planta ela se manifesta, né? Ela dá uma indicação de que está havendo uma saturação no solo. O correto é monitorar. O correto é fazer coleta de solos pelo menos 2 vezes por ano e ver a concentração de sais. Se ela está estável, a gente continua explorando. E o principal indicador é o crescimento da planta, certo? Então, eu diria que essas duas questões são bem importantes: monitoramento e critérios técnicos na exploração dessas espécies. Bora lá? Mais alguma coisa? Professor, Pois não? não, não, só queria falar para o senhor que infelizmente nós só temos 5 minutos. Caramba. Infelizmente mesmo. Então, tá bom. Eu vou passar rápido só para ilustrar aqui algumas espécies: milheto, sorgo. Esses foram os trabalhos que o Flema orientou, junto com a unidade acadêmica de Garanhuns, estudante lá, o professor André, o professor Alberício. Tem uma equipe muito grande também participando com a gente, né? A gente tem feito alguns trabalhos com o uso da água, lembre-se, para dessedentação, trabalhamos com ovinos, trabalhamos com caprinos, cabras na lactação. Bom, enfim, estamos aqui encerrando, agradecendo, dizendo e acreditando que o potencial desse sistema biosalino é imensurável, né? Eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre isso, né? Claro que a gente tem muito ainda o que estudar, né? Tem muito ainda o que desvendar, né? A gente tem ainda Sem muito dúvida. a solidificar uma base de dados para passar para os produtores. Então, eu agradeço a oportunidade, Matheus, que a ABC Pernambuco nos deu. Foi uma honra e um prazer ter tantos colegas aqui participando, fazendo perguntas, fazendo algumas observações. Eu sou muito agradecido pela oportunidade e sempre que precisarem, vocês precisarem, a gente vai estar aqui à disposição. E eu termino com isso aí, ó, dizendo que a agricultura biossalina não é uma agricultura convencional. Por isso ela é diferente. E assim sendo, diferentemente devemos tratá-la. Então, gente, o potencial dessa prática é enorme, é imensa, mas é preciso critério técnico, né? Sempre busque informações daqueles produtores experientes, né? Aqui a gente teve um exemplo, e de colegas técnicos que possam dar a devida orientação, de forma que o produtor possa tirar bons resultados e colher bons frutos dessas tecnologias do Salinas. Forte abraço a todos, boa noite, se cuidem, fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade, Matheus.
Forte abraço a Professor, todos. a gente que agradece por essa excelente live. Foi muito bom, muito esclarecedor. A gente vê pelos comentários de todo mundo. O senhor está recebendo muitas felicitações, pode ter certeza. Um abraço a Infelizmente todos. não dá para dizer todas, mas é isso. A gente agradece a sua disponibilidade, ter dedicado seu tempo para falar de um assunto tão importante, que eu acho que foi enriquecedor para todos. E quando Muito quiser, obrigado. estamos de portas abertas, pode ter certeza. E eu queria dizer para vocês que estão na live que semana que vem, às 19 horas, vamos estar mais uma vez aqui para continuar com esse ciclo de lives e que seja sempre maravilhoso. E muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado de verdade. Um abraço a todos. Vi, até meu filho está aí assistindo essa live. Um Tá abraço a todo mundo. todos aí. A maioria são todos amigos, viu, Matheus? Por isso que eles Graças estão a nos Deus. parabenizando. Todos, todos, com certeza. Muito bom, muito bom. Forte abraço. É Professor isso. Irã, olha só, um abraço, professor Irã. Esse é Professor meu Irã, mestre também, outro Denis, grande mestre, outro grande zootecnista. Um forte abraço a Lucas vocês. Que Turco. honra, tanto amigos, tanto mestre da zootecnia aqui participando com a gente. Que prazer. Forte abraço. Fiquem com Deus, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. E o E Mário esse também aí, vídeo, um abraço. Tchau, vocês. essa live vai ficar disponível no feed da ABZ. Quem perdeu, se o senhor quiser indicar para alguém, quem quiser assistir, já está salva a primeira parte, essa também vai ficar. E aí toda semana vai ficar salvo no IGTV. Podem assistir e também no canal do YouTube. Um Certo? abraço mais uma vez, Matheus. Obrigado. Forte Tchau, abraço a tchau. todos vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite.